Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? O texto dessa mensagem, quase que a Tati descobriu aqui o texto, né? O descanso garantido. Diga aí, o descanso garantido. Pergunta para o seu irmão, você tem um descanso garantido aí? Amém? Abaixa a sua fronte. Senhor Jesus, eu quero fazer, Pai, o pedido que todas as vezes que subo para ministrar a Tua palavra, Pai, venho pedir novamente. Sem o Senhor, Pai, sem o Teu Santo Espírito, eu nada posso fazer. Então eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida para falar aos corações, Pai, dos Teus filhos, da Tua igreja, à medida da necessidade de cada um, Pai. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos na palavra descanso, na maioria das vezes nós entendemos como um espaço ocioso, né? Que você pode fazer o que você quiser com o tempo, onde não é preciso você principalmente pensar em trabalho, porque a gente acaba correlacionando muito isso, descanso, trabalho, fadiga. Então, quando você não está fazendo nada, você está descansando. E isso está impregnado na nossa cultura, isso é algo natural, de forma que as pessoas estão se valendo disso como até mesmo um benefício. Mas descansar é mais do que parar de trabalhar. Diga aí, descansar é mais do que parar de trabalhar. Não é possível não descansar, não é verdade? Mas um tempo de vida agitado, é bom saber que o descanso, mais do que o intervalo entre períodos de trabalho, é o ponto alto da vida. O propósito maior da humanidade não é trabalhar sem cessar, mas é desfrutar da companhia de Deus. Descansar é ter tempo especial, cada semana, para a renovação física, mental, emocional, mas principalmente espiritual. Então eu vou fazer aqui das palavras da Tati as minhas palavras. Descanse, mas descanse em Deus. Descanse, mas descanse em Deus. Se você quer saber por que eu repeti, para que peso que tem essa repetição, simplesmente é só uma questão de didática, para você falar assim, descanse, mas descanse em Deus. Porque nós podemos criar inúmeras situações e se valer, se você, não, eu estou descansando, mas Deus não está fazendo parte disso. Você pode estar sentado na praia, ou no shopping, em outro qualquer lugar, você pode estar folgando com suas pernas esticadas, ou até mesmo na sala da sua casa, mas Deus tem participado de tudo isso? Lembra disso, isso é o mais importante. Devemos também entender a diferença entre alívio e descanso. Alívio fala sobre reduzir a pressão e o peso em uma situação limite. Você está exaurido, você está extremamente cansado, né? Um peso sobre a sua vida. E o alívio ali, ele diz a respeito de algo, uma carga muito pesarosa, um ônus muito grande sobre a sua vida, onde você já não está conseguindo mais carregar, e de repente aquela carga é tirada. E você tem momentaneamente um alívio. Mas descanso transmite a ideia de algo mais contínuo, especialmente duradouro. Quando Jesus fala sobre descanso para a nossa alma, Jesus nos convida para uma vida leve, para caminhar leve. Jesus diz que precisamos tomar o jugo dele sobre os nossos ombros. Tomar o jugo traz a ideia de andar bem perto e caminhar na mesma direção. Andar no mesmo jugo de Jesus implica em uma vida de proximidade e intimidade com ele. Vocês já estão cansados de ouvir isso, né?
Intimidade, a gente até brinca bastante no Life dos Jovens. Geralmente, quando a gente começa ali no momento da palavra, eles não estão muito afim de falar. Aí eles inventaram assim, ó, tudo isso resume em fé, oração e buscar Deus. Buscar Deus, fé e oração. Oração, fé e buscar Deus. Buscar Deus, fé e oração. E fica tramitando isso. Assim, ó, tá bom. Se vocês cumprirem tudo isso até o fim da vida, vocês vão ser bem-sucedidos e vão alcançar a salvação. Não estão errados. Mas veja bem, Deus quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida, inclusive do seu descanso. Então, agora, sem originalidade nenhuma, descanse e confie. Não é assim, Estela? Descanse e confie. Mateus, no capítulo 11, revela-nos 4 retratos distintos de Cristo. E o primeiro deles é Jesus, o juiz que repreende. Se a gente pegar a perícope bíblica aqui, esse fragmento, no versículo 21, pouco antes, Jesus tinha realizado grandes milagres em Corazim e Betsaida, mas o povo reagiu com indiferença à mensagem e às obras de Cristo. Jesus então os repreende com palavras severas de juízo e de condenação. Veja bem, um juiz na Índia estava indo para a corte quando viu uma criança brincando sobre os trilhos de um trem que se aproximava. E ele correu e salvou o menino da morte iminente, mas seguiu para a corte e condenou um assassino à morte. Num pequeno espaço de tempo, este mesmo homem foi tanto salvador como juiz. Segundo, Jesus, o filho que se alega, no versículo 25, Jesus mostra aqui a inescrutável sabedoria de Deus, que oculta a verdade do evangelho aos sábios e entendidos deste mundo e as revela aos pequeninos. No reino de Deus, quem não se fizer como uma criança jamais poderá entrar no reino dos céus. A sabedoria, quando a Bíblia fala de sabedoria inescrutável de Deus, fala sobre aquilo que é impossível de ser compreendido, investigado ou escrutado. Impenetrável, insondável, incompreensível, mas ainda assim revela aos pequeninos e oculta aos sábios e aos entendidos. Um breve exemplo, eu lembro uma vez quando eu estudava no seminário do Brasil para Cristo, um amigo, muitos anos depois, ele estava fazendo faculdade de teologia, e ele chegou na minha sala, um professor, e ele chegou assim e disse assim para mim, Tiagão, olha, eu entendi algo sobre a salvação, cara, que coisa incrível. Ele começou a explanar algo que ele tinha acabado de aprender e estudar, e aí eu fiquei ouvindo ele, e de repente assim, sem querer acabar com a alegria, a hora que ele foi finalizar, que ele foi dar o veredito do que ele tinha entendido, eu descortinei para ele algo que eu já tinha aprendido de Deus, e ele perguntou, falou assim, mas como que você sabe disso? É isso aqui. Deus revela aos seus pequenos. Se a gente se coloca no lugar dos sábios e entendidos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós dependemos dessa dependência, nós dependemos de Deus para entendimento dos oráculos sagrados. E Deus quer nos revelar dessa maneira, de forma profunda, grandiosa. E terceiro, Jesus, o Deus feito carne, que revela o Pai. Versículo 27, Jesus mostra aqui que Ele é Deus. Ele é o Criador do universo, o Rei imortal, que veio para nos revelar quem é Deus. Jesus é quem faz ponte, trazendo essa compreensão sobre o Pai. Em Jesus todas as coisas ficam claras e nítidas. Ontem o pastor Valdir disse algo aqui, falou assim, eu não vim pregar nada novo, mas eu vim relembrar das coisas que domingo após domingo, live após live, ou reuniões que nós participamos, nós falamos. Quando você vai estudar um pouco sobre didática, sobre metodologia, uma das formas para que o cérebro possa reter uma informação é a repetição. Não tem muito segredo. Quanto mais você ouve aquilo, é muito mais fácil de reproduzir. Então, quanto mais nós repetimos isso, mais fácil se torna de você colocar isso em prática na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito ele vai usar aquilo que você tem
aí guardado dentro de você. Ele vai trazer à tona e você vai poder utilizar como método, como compêndio religioso, ou melhor, como compêndio doutrinário na sua vida. Quarto, Jesus, o Deus Redentor que oferece descanso para a nossa alma. E aqui é o textuário, a parte principal que eu quero frisar e quero por alguns instantes caminhar com você dentro desse texto. No verso 28 ao 30, mas começando no 28, diz assim: vinde a mim. Esta frase da Nova Aliança implica simplesmente em crer em Cristo e tornar-se o seu discípulo, o seu seguidor. É imitá-lo, é andar em conformidade com sua justiça e verdade, para que em nosso local onde nós estamos inseridos, vejam que você é como o nosso Senhor, que você é como Cristo. Não diz que a palavra cristão significa pequenos Cristo? Você tem que ser enxergado pela sociedade dessa maneira. E logo mais vem todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A metáfora aqui parece ser tirada de um homem que tem uma grande carga colocada sobre ele, que ele deve carregar para um certo lugar. Cada passo que ele dá, ele reduz a sua força e torna a sua carga mais opressiva. No entanto, ela deve ser carregada e ele trabalha, usa seus maiores esforços para chegar ao lugar onde ele deve ser colocado, ou essa carga deve ser colocada. Uma pessoa gentil, passando e vendo sua aflição, se oferecendo para aliviá-lo de sua carga, para que ele possa desfrutar de descanso. Veja bem, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos opressos sobre uma carga que você percebe que não é sua, é o momento de você parar. É o momento de você parar e não humanamente, falando ou fisicamente, tentar tirar essa carga, porque nem sempre essa carga ela é física, mas ela tem um poder espiritual que pode fazer você parar, e pode até mesmo fazer você abandonar a fé, e pode fazer você deixar de ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque essa carga, ela pode ser um problema e um perigo na sua vida. Olha só, nós podemos ver a carga como pecado. Os pecadores cansados nos caminhos da iniquidade também são convidados a vir a Cristo e encontrar alívio rápido. Penitentes, sobrecarregados com a culpa dos seus crimes, podem vir a esse sacrifício e encontrar perdão instantâneo. Os crentes severamente tentados e oprimidos pelos requisitos da mente carnal podem chegar a este sangue que purifica de toda injustiça e purificados de todo o pecado e poderosamente socorridos em toda a tentação. Então encontrarão descansos ininterruptos neste Salvador completo que é Jesus. Todos são convidados a vir, e a todos é prometido descanso. Se poucos encontram descanso do pecado e das afeições vis, é porque poucos vêm a Cristo para recebê-lo. Uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que por mais audacioso que você ache na sua mente que você tem buscado a Cristo o suficiente, diga para o seu irmão, olha para ele e fala assim: ainda é pouco. O Senhor quer mais. Essas palavras têm trazido calma, cura e salvação para milhões de pessoas aflitas ao longo dos séculos. Aqui nós temos a oferta do Evangelho, o descanso garantido em uma perspectiva bíblica. Eu quero agora discorrer com vocês por alguns pontos para falar a respeito desse descanso garantido. E o primeiro ponto principal é o convite de Jesus. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: ninguém no universo tem essa autoridade e competência para fazer esse convite. Muitas sombras do passado, muitos homens e mulheres, pessoas de renome, tentaram ocupar este lugar, mas eles não podem ocupar o lugar de Cristo Jesus. Nenhum deles pode fazer nada, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode levar você até o Pai. Ninguém, nenhuma outra pessoa.
Muitas sombras, quando eu falo do passado, é para não falar nomes e ofender algumas pessoas. Mas muitas pessoas tentaram falar que poderiam fazer pessoas chegar a algum lugar. E até certo ponto até foram. Mas somente aquele que é digno de louvor, de toda a glória, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, poderá levá-lo aos céus. Somente Ele, somente Ele. Observe que você não está sendo convidado para analisar uma denominação, uma igreja, uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro e uma experiência com Cristo. Por mais que você tenha uma experiência, sabe, que você ficou comovido, Deus tem muito mais para te surpreender. E isso pode começar aqui e agora. Deixa eu contar para você algo que aconteceu, porque é uma coisa individual, você não precisa ter a mesma experiência que eu, mas para mim foi algo tremendo e maravilhoso. Nunca tinha tido uma experiência com Jesus assim. Nós temos a nossa torre de oração, e como de costume, eu e minha esposa, nós oramos ao meio-dia. Fala que ao meio-dia tem a mortandade do meio-dia, que assola o meio-dia, né? Então, meio-dia é a hora de orar. Na hora do almoço, na hora do boião, com a barriga cheia, eu faço a minha oração fazendo caminhada. Onde eu trabalho, eu tenho a oportunidade de andar numa área verde, onde não tem ninguém. Lá eu posso chorar, eu posso falar em língua estranha, lá eu posso gritar no meio do mato, e ali eu me realizo, né? Mas veja bem, eu estava caminhando num dia, e eu coloco todos os meus anseios em oração, e nessas últimas 3 semanas, foram semanas de muita, assim, busca, oração, e algumas orações, assim, colocando todo o peso, toda a carga, toda a dificuldade diante de Jesus. E eu lembro que, de repente, eu estava orando muito intensamente, e sabe quando aquele momento ali, depois dos 30 minutos, a oração começa a ficar boa, pastor Alexandre, pastor Paulo? A oração começa, parece que as suas palavras começam a se tornar palavras de fogo, palavras de poder, e você começa ali, em intrepidez, ali a apontar, e a declarar as coisas e profetizar. De repente veio algo assim no meu coração, e o Senhor falou comigo: eu vou te levar a um estado de sede que você nunca teve na sua vida. Eu lembro como se fosse agora aqui, conversando com vocês, e Deus falou assim comigo. Falou assim: experimenta disso agora. Parece que todas as coisas, todos os pensamentos, todos os meus anseios, Seu Alberto, até a compra da minha casa, tudo desapareceu. E eu troquei tudo aquilo, sabe, por uma vontade de poder ver o Senhor. Sabe, como, Senhor, eu quero ver você face a face, revela alguma coisa, me dê alguma coisa. Sabe, eu procurei pelos 4 cantos onde eu estava, olhei nas árvores, olhei no céu, eu não vi nada. Mas eu experimentei de uma experiência ali, que eu não estava caminhando sozinho, havia pessoas dando passos comigo ali naquele momento. E a única coisa que eu tinha sede era a vontade de estar com Cristo. Agora me explica uma coisa. Nós aqui, há mais de 2000 anos, o nosso Salvador, Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e Ele vai voltar para nos buscar. Me explica, como que pode nós nunca termos visto Ele, ouvido falar, e eu tenho uma saudade tão grande do meu Deus, do meu Salvador? Como é que você me explica isso? Como se eu conhecesse há muito tempo, há mais de 20 anos eu tenho caminhado com o Senhor, e eu não espero por esse momento de poder vê-lo, de poder abraçá-lo e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um lugar na tua presença, um lugar de poder, Senhor, coabitar contigo pela eternidade, Senhor. Sabe, aí você olha e coloca todos os teus sonhos, os teus anseios, porque nós somos homens e mulheres que almejamos coisas, nós queremos coisas, e a única coisa que eu queria naquele momento era de estar com o Senhor. E eu pude sentir ali uma paz, como o pastor Paulo falou ontem aqui. Olha, eu senti alguém pegar na minha mão aqui, porque a presença de Deus, ela é real no nosso meio. O Senhor quer nos tocar, Ele quer nos abençoar, Ele quer estar conosco. E ali eu pude aprender do que é esse verdadeiro descanso. E sabe que o que mais mexe comigo? Que eu não sou melhor que ninguém. Vocês, cada um, aquele que clamar ao Senhor, o Senhor está pronto para te ouvir, para estar juntamente com você. Ele quer somente que você confie e entregue todas as coisas.
E eu quero declarar sobre a vida desta igreja algo que vai diretamente em conexão com o coração de Deus, que quando nós passarmos a viver dessa forma, nós não faremos força para que todas essas cadeiras, esses bancos, essa igreja, ela vire para lá, ou entrada ou saída, nós não sabemos ainda, porque isso é um plano de Deus, né, pastor Alexandre? Deus está cuidando, e essas pessoas vão chegar, porque essas pessoas vão ver Deus na nossa vida, na vida dessa igreja, dessa comunidade, e vai crescer para a glória do santo nome de Jesus. Os fariseus diziam, façam, mas a verdadeira salvação é encontrada somente em uma pessoa, na pessoa de Jesus. O encontro com Cristo, quando Ele diz, vinde a mim, esse convite é dirigido a todas as pessoas indistintamente. O Senhor quer que você corra na direção dEle, para que você experimente esse descanso. Esse convite é aberto a todos os que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado, o peso do legalismo. Ele quer arrancar esse peso da sua vida. Esse convite não é discutir sobre Cristo. Para um encontro com Cristo não é religião, não é moralidade, não é um rito religioso, não é caridade, não é misticismo, não é legalismo, não é fuga da realidade. É um encontro com aquele que é vida, paz, alegria e salvação. Vir a Cristo significa confiar nele, entregar-se a Ele inteiramente, sem reservas. Às vezes o nosso coração é enganoso e fala assim, eu estou fazendo isso, então eu estou entregando a minha vida ao Senhor, mas você sabe muito bem que ainda você não o entregou. Antigamente eu lembro que eu tinha até receio de cantar aquela música, tudo entregarei. Eu tinha medo de cantar essa música, porque eu sabia que na minha pequenez e na minha oscilação, na minha fragilidade, eu poderia, ao mesmo tempo, entregar, de repente eu tirar. Porque ao mesmo tempo que eu queria estar com Cristo, eu queria estar fazendo outras coisas. Eu tinha esse medo. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida para que eu possa entregar todas as coisas. E que isso possa acontecer na vida da amada igreja. E aqueles que estão entendendo, se vocês estão comigo aí, glorifique a Deus, porque é para vocês também. Amém? É para nós crescermos como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele quer nos abençoar de todas as formas, em todos os sentidos. Segundo, experiência com Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há milhares e milhares de pessoas que são controladas pelo pecado, vivem sob a opressão do medo, do vício, do pecado. A escravidão do pecado, todos vós que estáis cansados, o pecado ele cansa, gente. Ele nos cansa. O pecado ele é um fardo. O pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios, são escravas, são cativas, estão carregando um peso cruel sobre as costas. O peso do pecado, ele é opresso. Lembra quando o peregrino, ao ver a cruz, seu fardo caiu de suas costas e ele ficou livre. Quando vamos a Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas descanso físico, mental e emocional. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se trata de uma paz qualquer, mas é uma paz que excede o entendimento humano. Eu não disse aqui os oráculos sagrados, a palavra de Deus, existem coisas que são inescrutáveis. Você, aonde você está sentado aí, Deus pode revelar a você. Somente a você. É uma das coisas, um dos mistérios mais incríveis e maravilhosos, é que Deus fala à medida da necessidade, de acordo com o contexto de vida de cada um. Porque eu tenho um, você tem outro, mas o Senhor chama pelo nome, e Ele conhece todas as suas necessidades e limitações. Esse Deus é maravilhoso, não é? Existe também, no versículo 29, a exigência de Jesus. E essa exigência, relembre que Jesus foi um carpinteiro em Nazaré.
Certamente ele fez muitas cangas para colocar debaixo do mesmo jugo os animais de trabalho. Ao usar essa metáfora, Jesus está nos falando sobre duas coisas. Esta obrigação é para, primeiro, aceitar um relacionamento com Cristo. Por mais que você ouse dizer que você tenha um relacionamento, o Senhor, quanto mais você o busca, mais Ele pode se revelar a você. Vocês estão entendendo? Quanto mais você o busca, mais Ele se revela a você. Jesus, ele está com os discípulos, ali no Evangelho de João, no capítulo 16, já está andando 3 anos com os discípulos. Aí Jesus, ele faz ali, está preparando para fazer a oração sacerdotal com os discípulos, e ele fala assim: eu ainda tenho muito o que vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Mas Jesus envia o Espírito Consolador. Para quê? Para trabalhar em nós, para nos guiar nessa direção. E existem algumas pessoas que a velocidade começa a se tornar maior, a sede é maior, outros se afastam, mas existem alguns que dão alguns passos para trás, pegam o impulso e vão com tudo para frente, impetuosamente. Deus está buscando homens e mulheres, recrutando, que tenha esse desejo veemente em suas vidas. Aonde que estão esses homens e mulheres? Quem pode se alistar a este exército? Quem quer se comprometer de tal maneira a abandonar todas as coisas e falar: Senhor, eu quero, Tu és o meu amado, eu quero Te servir, Pai, de uma maneira que eu não sei como é, mas eu quero saber como é isso. Vocês estão preparados para isso? Vocês desejam isso? Veja bem, o jugo era uma espécie de forca, por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. No sentido figurado, o jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição. Mas eu quero te dar um significado cultural da época. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir os 2 bois, para que ande ao mesmo compasso enquanto puxa um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. Quando nós estamos debaixo do jugo de Jesus, ele fala assim: meu jugo é suave e o meu fardo, a minha carga é leve. Significa que está no mesma canga, no mesmo jugo de Jesus, lado a lado. Significa que a força que te falta para caminhar não terá mais aquele peso injusto sobre a sua vida. A hora que você começar a se cansar, fala: o Senhor, está pesado. Ele ajusta a canga, ajeita, traz a carga, porque ela desencaixou ali no momento ali que estava sobre os 2 bois, e aí aquele peso, ele volta a ser regulado, equalizado, para que você não sofra. Se você tem vivido uma vida de sofrimento e opressão, entre debaixo do jugo de Jesus. Porque quando nós falamos assim: poxa, mas o jugo não é um domínio. Mas nós estamos na liberdade do domínio daquele que é o Rei sobre todas as coisas, pode todas as coisas. Para Ele não há impossíveis, não há causa perdida. Ou você pode entrar debaixo do jugo do mundo, onde a opressão pode consumi-lo, pode levar você a ficar prostrado e derrotado. Mas o jugo de Jesus, Jesus quer aliviar a sua carga. Ele quer colocá-lo em um lugar de descanso. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, isso é verdade, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e propósito em suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus. Não querem. Você sabe uma das coisas mais incríveis que nós podemos, uma das, tá? São várias, mas para mim eu estou compartilhando essa porque esse é o momento agora.
Quando você está inquieto com uma situação, você não sabe o que fazer, e de repente você não consegue dormir, aquilo começa a te consumir de tal maneira, e você começa a perder as suas forças, e de repente você começa a entrar em desespero, e você se ajoelha e fala: Senhor, eu não sei lidar com isso. Lembra como Davi fala assim: olha, Senhor, eu não me exercito em coisas tão grandes e maravilhosas para mim. Davi estava debaixo do jugo do Senhor, por isso ele estava apresentando, e Davi não era somente o rei de Israel. Quando você coloca diante do Senhor, começa a te mostrar, te coloca na direção, te coloca na porta, fala assim: ei filho, essa é a porta que você pode abrir. Você esperou, está desgastado, está cansado, mas entra nessa porta, porque essa porta é o lugar do teu descanso. O descanso aqui é o assunto que tanto te aflige, que tanto você busca, e você ainda não tem conseguido ter uma resposta. Mas Deus vai abrir essa porta e vai ser o lugar do teu descanso. E Deus vai colocar um cântico de louvor nos teus lábios aí, viu? Se prepara, se prepara. Ah, glória a Deus. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com Ele. Os seus anseios não são mais anseios seus. Os seus anseios são os anseios do nosso Rei e Senhor agora, que vive através de você, vive na sua vida, te guiando, te direcionando. O Senhor fala em Isaías que Ele nos formou para que nós pudéssemos louvar, que a nossa vida de alguma forma nós pudéssemos dar louvor. Você sabia que nós nascemos com um propósito? O pastor Paulo pregou aqui uma adoração genuína. Nós nascemos com um propósito na nossa alma. Se o ser humano ele tem um desejo pelo misticismo ou buscar alguma coisa que possa de alguma forma preenchê-lo, e tem buscado em várias coisas e não tem encontrado, aqui agora, neste momento você pode encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode todas as coisas, Ele pode preencher da sua falta, de tudo aquilo que o aflige, de tudo aquilo que você ainda não conquistou, de tudo aquilo que você almeja. Ele te coloca no caminho certo hoje. Ele te coloca no lugar certo, não somos nós. Eu lembro que quando eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu fui fazer a primeira faculdade com 39 anos de idade. Mas glória a Deus, fiz a primeira e consegui já fazer a segunda. Mas eu quero aqui tributar toda a glória a Deus. Mas não sou só eu não, o seu Alberto lá também fez uma. Com quantos anos, seu Alberto? Com 55. Há tempo para você também, viu? Há tempo. Por quê? Porque por mais que a gente ache que na nossa força física falte vigor, o Senhor pode te sustentar para fazer e realizar grandes coisas. E aí nessas duas faculdades que o Senhor permitiu que eu pudesse alcançar pela misericórdia dEle, eu tive que orar e meu espírito foi levado a fazer uma oração. E essa oração, eu lembro que eu ouvi uma vez do meu sogro, o seu João. Ele falou assim: o meu certificado de psicologia eu coloquei aos pés do Senhor para poder servi-lo. Sabe, eu tive tantos planos com música, vocês estão cansados de ouvir aqui. Eu tive algumas oportunidades, mas hoje eu entendo que o Senhor tirou todas essas vontades, porque hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco diante dEle. Sabe como é bom você acordar pela manhã e você falar: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consagro a Ti. Ontem foi ontem, hoje eu consagro de novo, amanhã eu consagro de novo. Eu vou consagrar todos os dias, porque foi Ele que me deu, foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória dEle, é para fazer a vontade dEle. Se for para a glória do Senhor, então nós fazemos. Então nós nos apresentamos diante dEle e falamos: Senhor, está aqui e eu descanso no Senhor. Talvez você entrou aqui até questionando algumas coisas e falou assim: Senhor, eu tenho tantas coisas, mas o Senhor nunca me deste nada. Senhor, eu estou esperando, mas ainda existe uma tristeza na minha alma porque eu não alcancei.
Você está andando, você está perseverante, você está palmilhando os passos na direção do Senhor, então pode aguardar e pode confiar. Deus está me usando como profeta aqui pela misericórdia dele para te falar, continua, que está próximo de acontecer. Está próximo de acontecer. Sabe o que é incrível? Eu vou deixar para falar isso aqui no final. Aproximadamente uns 3 meses atrás, eu comecei a colocar diante de Deus, eu fiz um pedido, uma oração que ninguém sabia, nem minha esposa sabia, e não comentei com ninguém. E eu fiz uma oração que depois eles vieram a saber. Eu falei, Senhor, eu tenho 43 anos de idade, e os meus irmãos, eles têm uma vida bastante abastada, os meus pais, eu te louvo por isso, porque até essa obra é do Senhor. Aleluia. Mas eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim também. Aleluia. Mas eu quero aprender, Senhor, descansar em Ti, me ensina. Me ensina porque eu sou homem, eu sou limitado, eu sou falho, e às vezes eu me entristeço, e eu não quero, Senhor, não me entristecer no meu coração, e falar assim, poxa, o Senhor se esqueceu de mim, eu não quero, porque eu prego um Deus que pode todas as coisas. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu nem sei, eu não acredito ainda, Tiago, que isso aconteceu na vida, porque esse sonho não é um sonho de alguns meses, é um sonho de aproximadamente 17 anos. Sabe o que é 17 anos você pedindo algo e Deus te ensinando? E até esses tempos atrás, eu tive que ouvir isso. Eu falei para o meu pai e para a minha mãe, falou, Deus falou isso para você, falou isso para mim. Você acha assim, esse irmão aí, o Tiago, ele é doido da cabeça, ele é maluco. Eu sou maluco sim, eu quero dar ouvidos, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir onde o Senhor quer me colocar. E ele falou assim, calma, Tiago, descansa, porque você não está preparado ainda, mas eu estou preparando você, eu vou colocar uma porta diante de você, e quando eu abrir, ninguém poderá fechar essa porta. Sabe o que o Senhor fez? Ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Eu estou dentro da minha casa nova. Sabe? Depois nós podemos contar o que Deus fez, porque a única coisa que eu fiz, Michele, foi descansar no Senhor. E o pastor Alexandre, ele falou esses dias atrás algo para mim. O pastor Alexandre foi uma das primeiras pessoas a saber, e ele falou assim, usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, falou assim, Tiagão, desfrute desse momento, aproveite esse momento. Sabe, esteja com Deus, coloque isso, aproveite cada etapa. Nossa, aquilo foi um bálsamo para a minha vida. E eu me apeguei a essa palavra, abracei ela, e todo dia eu colocava em oração. Eu falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui com a chave na mão. O seu Alberto nem sabe disso, porque o seu Alberto foi o corretor que Deus usou para me colocar diante dessa porta aí. E eu não tinha a chave, mas eu orava como se tivesse com a chave na mão, Tiago. Aí, de repente, essa chave apareceu na minha mão. Seu Alberto, o senhor achou que era uma cortesia, né? Tirar a cópia da chave e me dar, mas era Deus já te incomodando, já falou assim, coloca a chave para ele saber que é um dos passos a ser concretizados. Mas eu confesso para você que foram 17 anos apresentando e ouvindo pessoas falando assim, quem é esse aí? Você é um quebrado, é músico, não tem dinheiro. Foi ver de música, vai passar fome com a família. Você acredita que eu ouvi isso aí? Vai passar fome com a família. E quando você deixa de tocar, de você ser músico e acompanha os artistas aí, você sabe que tem um cachê até mais ou menos aí. Só que eu renunciei isso porque eu me comprometi com Deus. Um dia eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero mais isso. Eu vou cumprir. E eu fecho, eu não vou tocar mais, eu vou tocar só para o Senhor.
E quando essa porta foi fechada para fora, Deus começou a abrir a porta aqui dentro. Deus é fiel. Assumir uma responsabilidade, nós já estamos terminando, tá? Esse ponto também é formidável e fundamental. Assumir uma responsabilidade com Cristo. Tomai sobre vós o jugo. Quando se fala em jugo, e você assumir um compromisso com Cristo, muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu vou ter que se abster de uma série de coisas. Eu quero investir na minha carreira. Eu quero viajar para fora do país. Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero ser um empreendedor. Mas eu quero dizer para você, você pode todas essas coisas. Mas o principal, Jesus tem que estar com você. Jesus, Ele quer participar disso. Se você quer ser um doutor em alguma área, seja o melhor doutor, mas seja o melhor doutor, servo de Cristo, que o nosso Deus pode ter. Se você quer ser um médico ou uma médica, seja o melhor médico, a melhor médica, para a glória de Deus, e todos saibam que você é do Senhor. Se você quer ser um milionário ou uma milionária, saiba gerir os seus recursos para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai acrescentar mais. Quanto mais você investe, mais Deus investe em você. Quanto mais você abre portas para pessoas, abençoa pessoas, mais Deus investe em você. Porque senão não teria sentido. Que adianta você ter um celeiro lotado de coisas, e aí de repente fala assim, come, bebe, regala-te, mas amanhã pedirão a tua alma, você não fez nada, agora você tem muito dinheiro, e você usa, coloca na obra, você abençoa a vida de pessoas, você alcança pessoas que estão aí, você usa todos os seus recursos para a glória de Deus, Deus irá acrescentar mais na sua vida. Às vezes vem inúmeras inseguranças e medos de fazer. Esses dias atrás, eu vi pessoas que não têm um compromisso com Cristo, são empreendedores, são pessoas de valor, pessoas com uma inteligência, sabe? E eles falando assim, quem tem medo não cresce, falando desse jeito. Aí eu ouvi aquilo e falei, Senhor, quem tem um medo não cresce, e eles nem andam contigo, eu ando contigo, eu posso crescer muito mais. Olha só, se você andar com o Senhor, você pode crescer muito mais do que você pensa e imagina. O Senhor pode te colocar num lugar para se assentar com os príncipes do seu povo, não é assim que diz no Salmo? Deus o tira do monturo. Monturo, essa palavra arcaica significa lixo, e te coloca entre os grandes, sabe para quê? Fala assim, ó, esse aqui é bom também, esse aqui, mas esse servo de Deus, ele é excelente, tem algo diferente nesse homem aqui, tem algo diferente nessa mulher, é o seu compromisso, é o jugo de Cristo sobre a sua vida, fazendo você brilhar para a glória de Deus. E fecho com esse último tópico, o desafio de Jesus ao aprendizado. Vir a Jesus tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, mas o aprendizado é um processo. Quanto mais nos aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos da sua paz. Nós devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado meramente acadêmico. Você pode ler todos os livros, eu quero que você leia mesmo. Todos os livros, a Bíblia inúmeras vezes, livros acerca da Bíblia, mas submeta toda a sua leitura àquilo que há mais de milhares de anos foi escrito e vê se condiz ou se ela se correlaciona com a verdade absoluta. Peça a Deus uma sabedoria, mas não uma sabedoria humana, uma sabedoria que possa impactar as pessoas, e as pessoas olhar para você, ei, você tem andado com Cristo, você é discípulo dele,
Você fala de coisas que nós não entendemos. Quem te deu a sabedoria? Quem foi o seu professor? É um convite ao aprendizado. Devemos aprender sobre a mansidão de Cristo. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob o controle. Devemos aprender sobre a humildade de Cristo. A palavra humilde significa baixo como o chão. Isso significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés e escolheu a melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Às vezes nós estamos escolhendo as coisas erradas. Estamos descansando no lugar errado. Mas faça como Maria. A verdadeira sabedoria, a melhor parte, é aos pés do Senhor. Onde tem palavra de Deus, aonde tem ensinamento da palavra de Deus, é esse lugar que você tem que buscar, é esse lugar que você tem que ficar. E as pessoas verão que você é chamado pelo nome do Senhor. Nós devemos descansar em Cristo. Quanto mais nos aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nos encontramos descanso para nossas almas. Paulo diz isso de outra forma: agora já não sou eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que rege a minha vida. Ele é o regente principal. Eu vivo sob a liderança do Espírito Santo. Esse caminho é assertivo, gente. Esse caminho, sem sombra de dúvidas, vai te colocar diretamente no alvo. Eu estou distante do alvo. O Senhor pode fazer você chegar lá assim, ó. Eu tenho que acertar daqui. Deus te dará capacidade para acertar de longe. De longe. Devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Cristo é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidade de refúgio. A palavra fé é colocar toda a sua alma, seu peso, seu fardo, sua vida sobre Cristo. Descansa nele, igreja. Descansa no Senhor. Você acha que agora tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar? Não, Deus está falando: busca a minha face e descansa em mim. Você tem um encontro marcado com Ele de uma forma que você ainda não teve. Quem quer se alistar para esse encontro aí? Você tem esse encontro marcado. Mas não é só de palavras. É de busca. De um secreto que você ainda não experimentou. E cada um tem o seu. Diz que o missionário John Patton, que viveu nas Novas Hébridas, estava traduzindo a Bíblia para uma língua nativa, e ele estava tentando encontrar uma palavra própria para descrever fé, porque dependendo do contexto, a palavra não faz muito sentido para a localidade local. E aí, para a localidade, desculpa, para aquele povo, para aquela sociedade. E diz que um dia ele chegou muito cansado em sua casa, e ali muito extasiado, exaurido, sabe, morto de cansaço, chegou em sua casa e se jogou todo o seu peso sobre uma cadeira. E quando ele jogou, ele instantaneamente veio na sua mente, subitamente: achei a palavra que estava procurando para descrever fé. É você se lançar sobre uma cadeira que não vai quebrar. Ela suporta todo o teu peso. Ela suporta tudo aquilo que você não pode carregar. É você se lançar em Deus e deixar que Ele o carregue. Que Ele possa andar com você no colo. Eita, esse abraço apertado. Você já imaginou você ser envolvido nos braços do Senhor? E ali você verdadeiramente pode descansar. Diz que certa vez um médico que com apenas 40 anos de idade estava esgotado, nervoso, frustrado e cheio de temores. Ele já era diversas vezes, ele já tinha lido diversas vezes, aquele texto de Sofonias 3,17 que dizia assim:
O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E diz que ele lia várias e várias vezes, até que de repente ele entendeu no seu coração, e aquilo descortinou para ele. Ele entendeu que Cristo vivia realmente em seu corpo, então obteve o descanso espiritual, e dali por diante, gozou uma vida, de modo que, quando chegou aos 70 anos, gozava mais saúde física, mental e espiritual, do que quando tinha 40 anos de idade. Cristo se tornara a sua vida. Entenda, eu vim aqui hoje para resumidamente falar, Deus não quer 5% de você, Deus não quer 10% de você, Ele não quer 25% de você, Ele não quer 50%, Ele não quer 99,9%, Ele quer quanto? Ele quer quanto? 100%. E como que nós faremos isso? Dia após dia, aprendendo aqui neste lugar, neste templo, a buscar o Senhor. E aí eu quero finalizar com isso. 3 passos para você cumprir isso. Eu não vou entrar no mérito, mas é bem simples. Que você durma com esse barulho na sua cabeça. Conclusão. Conversão. Diga aí, conversão. Verdadeira conversão, tá? Serviço. Serviço. Eu percebi que a palavra serviço deu uma caída aí. Eu percebi. Serviço. Agora eu quero ver, hein? Discipulado. Discipulado. Eu ouvi uma vez William Billy Graham, o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que a terra já conheceu, que ele falou assim: se você tem entrado na igreja, tem servido a Cristo, acha que está servindo a Cristo, mas se você não tem desejo em salvar almas, buscar pessoas para coabitar com você dentro da igreja, servir a Deus juntamente com você, se você não está interessado em buscar os seus familiares para servir a Deus com você, você não ora por eles, você não tem interesse na vida deles, eu quero dizer para você, existe uma séria probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Isso é muito sério. Isso reverbera dentro da minha cabeça, e às vezes tem dias assim que eu tenho que pedir perdão. Eu falo: Senhor, hoje eu me esqueci de fazer isso. Eu me esqueci de pregar para alguém, ou de falar alguma coisa, dar um versículo. Então lembra disso. Conversão, serviço e discipulado. Você vai descansar no Senhor através da tua conversão verdadeira, no serviço e no discipulado. Parece até algo assim estranho, né? Mas é na verdadeira conversão, no serviço e no discipulado que você vai poder descansar e desfrutar desse verdadeiro descanso em Cristo Jesus. Amém? Abaixa sua cabeça aí, vamos orar. Senhor Jesus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja o domínio. Que nós, Pai, possamos atentar para o Senhor, Pai, nos comprometer com o Senhor verdadeiramente, Pai, cada um com o seu entendimento, com as suas forças, ó Deus, em buscar de todo o teu coração, todo o coração, Pai, ao Senhor, ó Deus, a viver uma nova experiência, a descansar, Pai, no Senhor, mas entendendo que o Senhor cuida, Pai, de todas as coisas nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa visitar, Pai, em especial a vida de cada um aqui, Senhor. Porque o Senhor chamaste cada um pelo nome. O Senhor conhece, Pai, o que cada um veio buscar, Pai. E eu quero colocar diante de Ti, Pai, essa mensagem. Que esse texto, Pai, possa reverberar, Senhor, possa trazer reflexão à Tua igreja, Pai.
e nós possamos, nos próximos dias, Pai, servir-te, Senhor, com todo afinco, com toda certeza, com toda segurança, com toda entrega, Pai, sem reservas, ó Deus, entendendo, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós verdadeiramente, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado força para prosseguir, ó Deus. Por isso eu peço, Pai, que aquele que está fraco nessa noite seja levantado, aquele que está abatido, Pai, seja colocado de pé, Senhor, aquele que está triste, ó Deus, possa a alegria do Senhor, que a nossa força tomar, se apoderar, Pai, desta pessoa, Deus, no nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoe a nossa semana para que nós possamos viver o melhor, Pai, no Senhor, para a Tua glória, Senhor. E desde já, Pai, nós repreendemos todos os planos do maligno contra a vida da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Deus. E que nós possamos entregar, Senhor, descansar no Senhor, porque esse descanso, ó Deus, é garantido. Por isso nós louvamos, nós engrandecemos o Teu santo nome e nós o aplaudimos, Senhor, porque sabemos que o Senhor, Pai, é merecedor de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Bendito seja o Teu santo nome.